bem-vindos ao canal Next Comics. Antes de tudo, gostaria de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Mas bom, dito tem que ser dito, para pro vídeo. Hoje a gente vai falar aqui de James Gunn, porque o James Gunn ele deixou escapar, enquanto toda aquela gerência da Warner, durante aquela fusão entre a Warner com a Discovery, estavam tentando fugir no Titanic em algum tipo de barco salva-vidas. Pelo que tá parecendo, o James Gunn ele já estava assim com planos de assumir o DC Studios. Eu não acho isso muito surpreendente, porque aparentemente o James Gunn ele já estava negociando sim com a Warner, desde a época lá de Esquadrão Suicida, desde a época lá de Pacificador. Já se tinha uma noção que ele poderia tocar esse novo DCU, porque quando ele chegou lá, foi oferecido para ele diversos personagens, deram para ele uma liberdade muito grande para fazer basicamente o que ele quisesse com qualquer personagem dentro da DC. Ele conseguiu apresentar num curto espaço de tempo esse primeiro capítulo desses 10 anos desse novo DCU. Então eu acho que a Warner já estava pensando sim em escolher o James Gunn para ser o novo CEO lá da DC já faz um tempo. E sem querer, meio que o James Gunn, no Twitter ou no Instagram, ele acabou confirmando isso, porque ele deixou escapar que a série animada Cruise Commanders, que são pelotão de soldados monstros, que tem lá o Frankenstein, entre outros monstros, e o filme Superman Legacy, são os dois projetos que dentro lá da Warner estão em uma produção mais adiantada. Isso significa que os roteiros, eles já estão basicamente prontos. Os roteiros, eles já estão em sua última versão. E aí, alguém foi lá e perguntou lá pro James Gunn como é que esses roteiros, eles estão quase prontos. Há quanto tempo você está escrevendo esses roteiros? Porque um roteiro de um filme, ele não se escreve assim tão rápido. E aí o James Gunn ele respondeu falando que esses roteiros eles já estavam sendo escritos há mais ou menos uns 6, 7 meses. Então, em outras palavras, o James Gunn já tinha sido convidado para escrever um roteiro de um possível filme do Superman há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás. E já era um reboot, já era um Superman mais jovem, já era um Superman sem o Henry Cavill, e ele acabou explicando que na época, esse roteiro ele não era considerado um roteiro que iria iniciar um novo projeto de reformulação do novo DCU. Era um projeto completamente separado, em paralelo ao Superman do Henry Cavill. E que é meio esquisito, mas que não é um caso assim isolado, porque a Bad Robot, ela tem lá aquele contrato absurdo de 500 milhões de dólares, quase meio bilhão de dólares, para produzir conteúdo, e que não dão em absolutamente nada. Até agora eles estão lá escrevendo um roteiro do Superman, de um Superman negro, aparentemente ainda tá em produção, ainda tá sendo escrito lá pelo Ta-Nehisi Coates, é um roteirista premiado de Pantera Negra, escreveu vários quadrinhos de Pantera Negra, e que esse filme, ele também tem um certo envolvimento do Michael B. Jordan nesse projeto. Então já se tinha sim um outro projeto de Superman em paralelo ao Superman do Henry Cavill rolando lá naquela época na DC. Mas eu não sei se também esse Superman ainda vai acontecer, porque eu não sei se tem um ambiente para se ter mais de um Superman ao mesmo tempo rolando no cinema, mesmo que seja uma versão alternativa do mesmo personagem. E ao mesmo tempo que tava rolando essa versão lá na Bad Robot desse Superman negro, o James Gunn já tava escrevendo esse roteiro de Superman Legacy. Então aquilo lá tava uma bagunça, tanto que o próprio James Gunn ele fala que a Warner, antes dele chegar, tava aparecendo assim meio que uma locadora de filmes. Quem chegava lá com um sorriso na cara, com um sorriso no rosto, ganhava um filme, ganhava um personagem. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Tanto deram o Superman pra ele na mão, escreve alguma coisa aí, meu pai. Então isso quer dizer que enquanto o Dwayne Johnson, ele tava lá lutando, brigando pra colocar o Superman dentro de Adão Negro, já existia sim um roteiro de um reboot do Superman. Ou seja, não existia nenhuma possibilidade do Henry Cavill se manter no papel de Superman. Ele fez aquele Superman num total vácuo de possibilidades dele permanecer no papel de Superman. Não existia quase nenhuma possibilidade dessa versão desse personagem ele sobreviver. E isso reforça aquela teoria, aquela ideia de que a participação do Henry Cavill em Adão Negro, ela aconteceu somente para ajudar a tentar vender o filme do Adão Negro, que já lá não estava indo muito bem nas pernas. E que ao não conseguir alavancar o Adão Negro como um vilão, como um anti-herói, eles acabaram inventando, faltando mais ou menos umas 2, 3 semanas pro filme estrear, um pós-crédito com o Superman do Henry Cavill, para dar aquela sensação que ia continuar lá com o Superman do Henry Cavill de alguma maneira. Sendo que já havia basicamente uma certeza que isso não ia acontecer. E que isso tudo ia virar um efeito dominó, como virou, de que muitos atores eles teriam que sair de determinados papéis para outros atores entrarem para que o novo DCU possa ser formado. A gente não sabe também o tamanho desse reboot e quais são os personagens que o James Gunn ele quer botar e quais personagens ele quer manter. Com certeza os atores que ele já trabalhou vão ficar. Tanto que ele já considera, se não me engano, Esquadrão Suicida e Pacificador como uma parte do pré-DCU. E que talvez eles mantenham também o Jason Momoa, que apesar dos últimos rumores de Aquaman darem que o estado atual do filme como ruim, parece que o Jason Momoa ele vai acabar ficando no papel, porque ele tá muito feliz com alguma coisa, ele tá agradecendo ao Warner, tá agradecendo ao James Gunn, então muito provavelmente ele vai ficar no papel lá de Lobo ou no papel de Aquaman. E o mais interessante dessa história toda é que fizeram o Henry Cavill gravar um vídeo dizendo que tava de volta, que tava tudo certo, que o futuro é brilhante,
confia que vai fundo, o futuro é lindo, o futuro é maravilhoso, tô de volta. Mas que na realidade ele tava voltando mesmo pra uma cena pós-crédito como Superman que levaria no absoluto nada. E era um golpe publicitário, porque os dias do Henry Cavill como Superman já estavam com os dias contados. E ele acabou também ganhando uma grana extra fazendo essa cena. Mas também se bobear, ele realmente pensou que esse filme, ele podia até, se fosse bem, né, ele poderia permanecer no papel. Mas foi uma coisa que não rolou. Então, na melhor das hipóteses, a Warner tava pensando em manter mais ou menos uns 2 Supermans ao mesmo tempo paralelo no cinema. Um jovem interpretado por outro ator, ao mesmo tempo que nós teríamos um Superman lá do Henry Cavill agindo literalmente quase simultaneamente no cinema. E aparentemente, né, esse era o plano lá do Alto Ramada. Tanto que ele disse que o público ele já estava acostumado a ter várias versões, 3, 4 versões do mesmo personagem. Tanto que ele fez isso lá com o Batman do Ben Affleck e o Batman do Michael Keaton. Ambos estão ao mesmo tempo interpretando o Batman no mesmo filme. E agora, né, eu espero que com essa chegada do James Gunn, as coisas elas comecem a ser mais simplificadas dentro da Warner. Porque a gente tá precisando agora simplificar as coisas, não complicar ainda mais o que já estava complicado, que é você botar 2, 3, 4, 5 versões do mesmo personagem dentro do cinema. Mas bom, por enquanto é isso. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, deixasse um comentário do que tu achou dessa versão, né, de Game of Thrones da DC. Mas bom, é isso. E fui!